O mundo não recompensa quem fala mais alto, nem quem tem o coração mais bondoso. Ele recompensa quem aprende a pensar com clareza, enquanto todos entram em pânico. Quem planeja em silêncio enquanto os outros correm atrás de barulho. Você não cresce por acaso. Você cresce porque entende o que move as pessoas e, mais importante ainda, o que move você. Estratégia não é só uma habilidade, é uma forma de enxergar. É perceber que controle não começa dominando os outros, mas dominando a tempestade dentro da própria mente. É aí que a maioria falha. Não por fraqueza, mas porque nunca aprendeu a construir uma mente que não treme, não corre atrás de qualquer estímulo, não desmorona diante de pressão. Os estoicos falavam o tempo todo sobre clareza, sobre desapego, sobre a disciplina, porque o combate nunca é primeiro lá fora, ele começa dentro. E se você consegue vencer aí, se consegue se ancorar na razão enquanto os outros se afogam em emoção, o mundo vira um tabuleiro que você atravessa com calma. Se você é do tipo que está cansado de ser puxado pelo caos e quer começar a projetar uma vida com clareza, controle e propósito, então esse conteúdo é para você. Porque cada passo que você dá nessa direção é uma rebelião silenciosa contra tudo que tenta manter você pequeno. O poder da mente silenciosa, estratégia verdadeira, não grita, não implora atenção, não precisa anunciar o que está fazendo. Ela começa nos cantos silenciosos da sua mente, onde ninguém está olhando, onde ninguém aplaude, onde ninguém nem sabe que você está trabalhando. É nesse silêncio que a maioria não consegue suportar, que a clareza começa a nascer. Quando você se permite ficar quieto, observar sem reagir imediatamente, você começa a enxergar o ponto que os outros ignoram. A maioria vive tentando ser vista, ser ouvida, agir rápido, responder a tudo, menos mesmo sem saber por quê. O estrategista se move diferente. Você não age só porque algo te provocou. Você pausa, analisa, espera o padrão aparecer. Num mundo que anda rápido demais para pensar, quem desacelera passa a ditar o ritmo. Você não só reage ao que a vida joga em você, você estuda pessoas, palavras, hábitos, contradições, e aos poucos passa a entendê-las melhor do que elas próprias se entendem. Poder nem sempre é força bruta. Às vezes é uma lucidez tão profunda que sua simples presença deixa os outros desconfortáveis, porque percebem que você enxerga o que eles tentam esconder. Esse tipo de percepção não nasce na correria. Ela é construída no escuro, no silêncio, nas horas em que você está com seus próprios pensamentos, enquanto o resto do mundo se distrai. Esse é o plano. O sistema quer você impulsivo e barulhento, mas o verdadeiro controle está em ser aquela pessoa que sabe exatamente quando falar e quando ficar quieta. Quando você treina a mente assim, para de desperdiçar energia com o que não importa. Você não responde a toda opinião, toda provocação, todo incômodo pequeno. Você entende que poucas coisas merecem sua atenção e ainda menos coisas merecem sua resposta. O estrategista enxerga isso. Ele sabe que nem toda batalha vale o desgaste, porque quando a mente está clara, você não vê só o confronto à sua frente, vê 5 jogadas à frente. Você pensa como escultor, não como brigão. Cada palavra, cada gesto, cada decisão é intencional. Você não está jogando para se cansar mais, está jogando para pensar melhor. Existe um poder silencioso em saber seus próximos 10 movimentos antes de fazer o primeiro. Isso traz calma, porque pouco te surpreende. Traz disciplina, porque você não precisa provar nada. Traz respeito, porque ninguém consegue prever seu próximo passo. As pessoas não sabem o que você está pensando, não conseguem te tirar do eixo. E esse desconhecido vira seu escudo. Quando você se move, não é por impulso, é como a aproximação de uma tempestade. Silenciosa, mas inevitável. Você não corre atrás de momentum. Volca constrói, você não agarra poder. Você o projeta. E esse projeto começa dentro
não dominando os outros, mas dominando seus impulsos, medos e distrações. Marco Aurélio dizia, em essência, quanto mais calma a mente, mais perto da verdadeira força. Essa calma não cai do céu. Ela é forjada na disciplina, em milhares de momentos em que você escolheu pensar em vez de reagir, esperar em vez de se precipitar, observar em vez de atacar. Com o tempo, algo muda. Você deixa de tentar acompanhar o ritmo dos outros e passa a escolher o seu. Não vive tentando impressionar, e sim gerar impacto real. A maioria quer controle, mas nunca parou para estudar o que controle realmente é. Não é ser a voz mais alta da sala, é ser aquele que enxerga o que todo mundo deixa passar, que entende o que motiva, o que assusta, o que é negado. Para chegar aí, você precisa estar disposto a habitar um espaço mental que quase ninguém quer visitar, onde nada é garantido, onde a paciência é testada, onde o silêncio é sua única companhia. Mas se você permanece algo, se transforma. Você passa a ver o mundo menos como drama e mais como estrutura, menos como deveria ser e mais como é. Você troca conforto por visão e ganha algo que poucos conquistam: comando da própria realidade. Ingun lembrava que em todo caos há uma ordem escondida. O estrategista é aquele que enxerga essa ordem, não só no mundo, mas dentro desse. Ele não ignora o caos, ele decifra. Não foge da confusão, ele traduz. E nesse processo, sua consciência fica cada vez mais afiada, até chegar a um ponto em que sua calma começa a incomodar. Sua capacidade de permanecer estável enquanto outros entram em pânico vira sua maior vantagem. Isso não é arrogância, é compostura conquistada. Você passa a confiar nos seus instintos não porque são chutes, mas porque foram treinados na solidão, no estudo, no erro. Você para de caçar certezas lá fora e começa a construí-las dentro. E a partir daí, cada movimento carrega peso, não porque seja barulhento, mas porque é intencional. Num mundo construído sobre distrações, quem se move com intenção vira força, não por intimidar, mas por ter se tornado dono de si. É isso que é o plano silencioso do poder. Não é um passo a passo, não é truque de livro, é um modo de enxergar, de ser, de pensar, que te permite funcionar em um mundo que quer você emocional, impulsivo e perdido. Você não está aqui para ser levado pela correnteza. Você está aqui para enxergar com clareza, agir com sabedoria e construir devagar. Quando sua base é silêncio, estratégia e compreensão profunda, você não precisa gritar para ser ouvido. Sua presença fala muito antes da sua boca. Emoção. Sentir sim. Ser não emoção é barulhenta. Ela chega rápida, urgente, exigindo resposta. Fala agora. Faz alguma coisa. Resolve já. Mas esse impulso não é verdade. É teste. Quem não entende isso vive guiado pelo que sente, em vez do que sabe. O estrategista, o guerreiro, sente as mesmas ondas que todo mundo. Ele só não vira a onda. Ele não deixa o turbilhão decidir por ele. Poder não é não sentir nada, é ter disciplina para não ser governado por aquilo que sente. Viver estrategicamente é entrar em cada situação sabendo que a emoção vai tentar sequestrar sua mente, vai tentar acelerar suas escolhas, embaçar sua visão, confundir seu julgamento. Por isso preparação importa, por isso treinar a calma é essencial, para que quando a emoção chegar, não encontre trono para se sentar. Você reconhece o que sente, não nega, mas não entrega o volante, porque no instante em que você entrega, seu poder se espalha, sua clareza some, o longo prazo desaparece. Os estoicos não queriam virar pedra, eles não rejeitavam
o coração. Eles aprenderam a escolher quais sentimentos mereciam ação. Você talvez não controle o que desperta a emoção, mas sempre controla o que faz com ela. Alguém te provoca? Você não é obrigado a responder. O clima pesa. Você não é obrigado a resolver tudo na hora. O medo aparece. Você não é obrigado a recuar. A mente disciplinada sabe quando agir e quando ficar absolutamente imóvel. Às vezes, o silêncio é a resposta mais estratégica que você tem. A maioria acha que força é grito, é intensidade, é confronto. Mas as pessoas mais fortes que você vai conhecer são aquelas que permanecem calmas no caos. Elas não discutem só para terem razão, não se explicam só para serem compreendidas, não atuam para provar seu valor. Elas se movem com tanta clareza que explicações viram detalhe. Essa presença não nasce do ego, nasce de controle emocional. Quando você para de fugir da dor de sentir, você se torna inabalável. Consegue olhar alguém nos olhos com o coração acelerado e ainda assim falar com precisão. Consegue se sentir ofendido e mesmo assim manter a postura sem contra-atacar por impulso. Consegue sentir medo e ainda assim avançar com intenção. Você já viveu o contrário. Explodiu e se arrependeu. Correu para decidir com medo e depois viu que não era o momento. Pediu desculpas por ter agido na emoção, não na razão. Isso não é fracasso. É informação. É a prova de que poder sem disciplina emocional é instável. Quando você começa a observar suas reações, identificar seus gatilhos, sentar com o próprio desconforto, você começa a retomar o comando, não só das situações, mas de você mesmo, e aí tudo muda. As conversas desaceleram. Responder vira opção, não reflexo. Você percebe a energia do ambiente, mas não é engolido por ela. Você vê gente tentando te provocar e em vez de entrar na dança, você observa, reúne dados, espera. E quando se move, não é pela emoção, é pela clareza. Esse movimento tem outro peso. Ele não só gera resultado, ele gera respeito. E lembrava que, enquanto você não enxergar o que está escondido em você, isso vai dirigir sua vida e você vai chamar de destino. Emoções inconscientes constroem existências tortas. Relacionamentos por medo de ficar só, trabalho por medo de falhar, discussões por orgulho, fuga por culpa. Quando você traz tudo isso à luz, deixa de ser dirigido, passa a ser informado. Sente, entende, escolhe. Epicteto ensinava que o que importa não é o que acontece, mas como você reage. Esse é seu superpoder. Essa escolha é sua liberdade. Quando você constrói isso por dentro, ninguém toma, nem opinião alheia, nem aprovação, nem ataque. Você começa a andar como quem sabe o que está fazendo, como quem não se assusta tanto, como quem enxerga com nitidez, enquanto os outros tropeçam no próprio drama. A calma do guerreiro o mundo confunde caos com poder. Vê grito, reação rápida, movimentos exagerados e acha que isso é força. Não é. É ruído. E o mundo treina você a responder a ruído. O guerreiro verdadeiro sabe algo simples. Poder não é quanto espaço você ocupa, é o quanto você continua firme quando tudo tenta te balançar. Há algo profundamente inquietante em alguém que não se abala fácil, que consegue ficar em tensão sem perder o eixo, que só se move quando escolhe se mover. Isso não é passividade. E às vezes você vê essa presença. Alguém entra num ambiente e a energia muda, sem que a pessoa precise dizer nada. Não é intimidação, é calma forte, é a mensagem silenciosa. Não estou aqui para ser arrastado, estou aqui para permanecer centrado. A maioria acha que ser guerreiro é bater mais forte, mas a verdadeira força está em permanecer estável. É treinar sua presença para ser tão firme, tão enraizada,
que as pessoas pensam 2 vezes antes de tentar te tirar do lugar. Isso não é dom. É construção, disciplina, dificuldade, decisões repetidas de não cair em cada provocação. Gritar é fácil, responder é fácil, entrar em todo conflito é fácil. A calma do guerreiro nasce quando você deixa 10 provocações passarem sem entregar sua paz. Não porque você tem medo, mas porque você sabe que nem todo combate merece sua atenção. Você não só protege sua paz, você a transforma em arma. Ela confunde. As pessoas não sabem o que você pensa, não conseguem te ler, não conseguem te tirar da postura. Essa eleitorabilidade vira armadura. Estoicismo não é sufocar sentimento, é transformá-lo em expressão consciente. Marco Aurélio nos lembra: o que te machuca não é o fato em si, mas o valor que você deu a ele. O guerreiro entende isso. Não é a situação que quebra você, é a interpretação que você abraça. Quando você entende isso, para de reagir a toda palavra dura, a cada traço, a cada mal-entendido. Você passa a observar em vez de absorver. E daí suas ações ficam mais limpas, mais diretas, mais certeiras, porque não estão contaminadas por ego e confusão. O verdadeiro guerreiro sabe que força real é precisão, não performance. Quando seu interior está calmo, seus movimentos são cirúrgicos. Você não se lança demais, não corre sem necessidade, não desperdiça golpe. Você espera o momento certo, e quando ele chega, você não hesita. Isso é a diferença entre domínio e desespero. Desespero age correndo, domínio age com timing. A calma faz você enxergar esse timing. Ela te dá a leitura necessária para agir uma vez, de forma limpa, e seguir adiante sem precisar provar nada. Não é otimismo cego, não é dureza emocional. Equilíbrio é saber que a escuridão existe, mas não permitir que ela defina quem você é. A calma do guerreiro não finge que o pior não acontece. Ela sabe que quando acontecer, você não quebra, você enfrenta. Existe uma gravidade psicológica em quem não vive explicando "sei defendendo", nem pedindo aprovação. Isso não é indiferença, é seleção. Seu tempo e sua energia deixam de estar disponíveis para qualquer um. Eles precisam ser merecidos. Isso cria limites silenciosos. E limites com calma atraem respeito sem uma palavra. Aristóteles dizia que excelência é hábito, não ato. A calma do guerreiro é exatamente isso. Um hábito, uma escolha repetida de permanecer firme num mundo viciado em exagero. Quando tudo esquenta, você esfria. Não para aparecer, mas porque sabe que sua força não precisa ser barulhenta para ser real. Imagina quanta energia você poupa quando não entra em toda a confusão. Quantos erros você evita quando respira e responde no tempo certo, e não no pico da emoção. Isso acumula. Com o tempo, você vira mais eficiente, mais respeitado, mais confiável. As pessoas percebem que você não vai surtar, não vai reagir por impulso. Vai pensar, ouvir e só então falar. E quando falar, vai importar. Sêneca lembrava: ninguém é mais infeliz do que quem nunca enfrenta a adversidade, porque nunca tem chance de provar a si mesmo. Calma não é ausência de luta, é prova de que você aprendeu a lutar sem se perder. O valor da solidão intencional. As mentes mais poderosas da história se afastavam antes de agir, porque clareza não nasce no ruído, ela nasce na quietude. Em um mundo em que todo mundo quer aparecer, ser ouvido, ser validado, se afastar parece estranho, mas justamente por isso funciona. Solidão intencional não é fuga, e é um intervalo consciente em que você sai do barulho para ouvir a própria mente. Você não encontra visão no meio da multidão. Na multidão, você encontra concessão. Quanto mais vozes te puxando, mais você se adapta a elas e menos lembra de quem realmente é. Quando você escolhe se afastar, não por desprezo,
Mas por propósito, algo se alinha, sua visão clareia, sua mente acalma, seus objetivos começam a ficar nítidos. Solidão não é vazio, é refinamento. Você não precisa postar cada passo, nem compartilhar toda vitória. Algumas coisas crescem melhor no escuro. Alguns ganhos se fortalecem na sombra. Quem aprende a prosperar na própria companhia para de depender de validação, passa a gerar motivação de dentro para fora. Isso é independência real. Não apenas fazer as coisas sozinho, mas não precisar que o mundo diga quem você é. A solidão te ensina a ser sua própria fonte de foco, de disciplina, de verdade. Depois que você prova essa força, você perde o apetite por aprovação barata de gente que nem sabe para onde vai. Um dizia que o grande privilégio da vida é se tornar quem você realmente é. Esse tipo de construção não acontece em multidão. Acontece no silêncio. Na quietude você se separa do caos, não por superioridade, mas porque está construindo algo mais profundo. Enquanto todos reagem, você permanece. Enquanto todos correm atrás de tendência, você volta aos princípios. Enquanto todos se perdem para fora, você volta para dentro. Não para escapar, mas para fire. Você treina sua atenção como uma lâmina. Aprende a protegê-la, a direcioná-la, até que nada desnecessário consiga sobreviver dentro dela. A solidão é arquiteta de profundidade. É ali que metas rasas morrem e objetivos verdadeiros nascem. Você para de correr atrás do que é popular e passa a perseguir o que é seu. Para de aceitar a vida padrão e começa a desenhar a sua. Isso traz poder, traz paz e traz responsabilidade. Porque depois que você sabe o que importa, não dá mais para fingir que não sabe. A solidão tira suas desculpas. Ela entrega você para você mesmo. Você escolhe encarar isso e crescer ou voltar pro barulho e se distrair. Quem permanece e enfrenta acaba construindo uma vida que não é derrubada por opiniões, distrações ou desconfortos momentâneos. Ficar consigo mesmo também fortalece resiliência. Você para de depender dos outros para se distrair, para se motivar, para se sentir vivo. Quando o mundo te ignora, não desmorona. Quando te subestimam, você não implora para ser visto. Você segue criando. Aprende a usar o silêncio, a criar dentro dele, a crescer dentro dele. O sistema faz você temer ficar só, porque isso ameaça tudo o que é superficial. Mas quando a solidão é escolha, ela vira vantagem. Como dizia Epicteto, liberdade é o único objetivo digno. E ser livre é antes do tudo. Não ter medo da própria mente. Quando você se sente bem na própria presença, silêncio não é vazio, é produtividade. Não é ausência de vida, é profundidade nela. Você não se afasta para sumir. Você se afasta para lembrar quem é, para reconstruir, para voltar mais alinhado. E quando volta, volta com algo raro, clareza. Clareza corta o ruído. Ela não precisa gritar, ela não hesita, ela lidera sem precisar copiar. O estrategista entende isso, o guerreiro vive isso, e quem treina em silêncio entra em qualquer sala com vantagem. Desapego. Amar sem se perder. Desapego não é frieza, é maestria sobre o que você sente. Não é deixar de se importar, é parar de ser controlado pelo que importa para você. Há um poder enorme em permanecer inteiro enquanto tudo tenta puxar seu valor, sua atenção, sua identidade. Desapegar não é sair da vida, é atravessar a vida com nitidez. Você para de correr atrás de tudo como se perdesse parte de si a cada vez. Quando solta um pouco o controle, você para de se perder no processo. Existe uma paz que nasce quando você aceita que quase nada do que você tentava segurar define quem você é. Essa paz não vem fingindo que não se importa. Ela vem quando você se enraiza tanto em si mesmo
que nenhuma rejeição, distância ou silêncio desmonta sua essência. Você continua amando, doando, sentindo, mas abandona a ideia de que o resultado define seu valor. Você não pede para o outro completar você, não implora para concordarem com você, não desmorona quando alguém se afasta. Esse é o desapego, não por não valorizar conexão, mas porque aprendeu a se conectar sem se perder. Sêneca dizia algo como: o mais poderoso é aquele que tem poder sobre si mesmo. Desapego é esse poder. Ele te permite sair de um ambiente caótico sem precisar se justificar. Desejar algo sem virar escravo desse desejo. Aproveitar o que tem sem viver em pânico com a ideia de perder. A maioria vive agarrada a pessoas que não respeitam, a papéis que já não fazem sentido, a planos que nunca foram seus. Chamam isso de lealdade ou paixão, mas muitas vezes é medo. Medo de ficar só, de não ser suficiente, de não ser visto. Quando você pratica desapego, esses medos enfraquecem, porque você para de interpretar toda perda como prova da sua insuficiência. Você deixa de entregar tanto poder na mão de quem não merece. Você entende que o que é verdadeiro não precisa ser forçado, e o que precisa ser empurrado o tempo todo talvez não seja tão verdadeiro assim. Você fica mais paciente com mudança, para de exigir fechamento perfeito, para de tentar controlar tudo. Isso não te torna indiferente, te torna sábio. Yin dizia que o que você resiste, insiste. Quanto mais você agarra, mais você sofre. Quando solta um pouco, quando respira, você abre espaço para crescimento, para verdade, para liberdade. Desapego te liberta, porque tira a sua dependência dos resultados. Sem essa dependência, você age com clareza em vez de medo. Você para de manipular, de tentar convencer o tempo todo, de atuar para ser escolhido. Você fala sua verdade não para ganhar ninguém, mas porque ela é sua. Você aparece não para impressionar, mas para ser real. E se isso não é suficiente para alguém, você não se dobra. Você abençoa o caminho da pessoa e continua. Isso é força limpa. Não é fácil, mas é puro. Você fica mais leve. Para de carregar expectativas irreais. Para de correr atrás do que está claramente fugindo de você. Para de precisar de confirmação constante para se sentir seguro. E o que sobra é uma vida mais tranquila, mais firme, mais verdadeira. Sua alegria para de depender de atenção. Seu valor para de depender de aprovação. Sua energia deixa de ser drenada por aquilo que já venceu. Desapego não é solidão, não é indiferença, é soberania emocional. Você volta para si. E quando vive a partir desse lugar, o que entra na sua vida começa a se alinhar com quem você realmente é, não com a versão que inventou para agradar os outros. Você para de exigir que a história seja do jeito que você planejou. Para de precisar de explicações de quem não sabe lidar com você. Para de precisar ser entendido para se entender. O que sobra é força, não aquela que aparece má e que o sustenta. Você não é mais arrastado por cada onda. Você vira a corrente. Você não resiste à vida. Você flui com ela menos a partir de liberdade, de presença, de um centro que ninguém move. Controle. Dominar a si, não o mundo controle, não é impor, não é mandar em todo mundo, é disciplina. A maioria tenta controlar tudo fora. Ritmo da carreira, opinião dos outros, resultado de cada situação. E quando algo pequeno foge do script, se perdem, explodem, desfocam, se traem com as próprias palavras. A verdade é simples. Você não comanda nada lá fora, enquanto não consegue comandar o que acontece dentro. Se você não controla sua língua na raiva, sua atenção na pressão, suas emoções quando testado,
O que exatamente você controla? Controle começa no pensamento, no que você deixa entrar e no que você deixa ficar. A maioria vive em modo resposta automática. Ouve, reage, sente, reage. Desconforto, fuga, controle. É espaço. Espaço entre o estímulo e a reação. Espaço em que você observa, reflete e escolhe. Esse espaço é poder. E ele é treinável. Quando você cria esse intervalo, suas decisões mudam. Você age com intenção, não por reflexo. Pensa em quantas vezes você reagiu e se arrependeu. Quantas vezes alguém apertou um gatilho seu e você entregou sua energia de bandeja. Controle emocional existe para te proteger disso. Não é desligar sentimento, é dirigir sentimento. Serve para raiva, para ansiedade, para impaciência e até para empolgação. Você aprende a administrar seus picos da mesma forma que administra seus vales. É isso que constrói consistência. Marco Aurélio nos lembrava: seu poder está sobre a mente, não sobre os eventos. Quando a mente vira aliada, o resto começa a se alinhar. Você recupera tempo que era jogado fora com distração. Protege energia que era desperdiçada em drama. Cala pensamentos que viviam gritando. As pessoas percebem, talvez não entendam, mas sentem que você não é facilmente movido. Que pensa antes de falar, que age quando muitos só reagiriam. Controle também é saber não agir. Há momentos em que ficar em silêncio é a maior demonstração de inteligência, em que sair de cena é a resposta mais forte, em que pausar é o movimento mais poderoso. O mundo vai te cutucar o tempo todo, vai testar seu ego, seus limites, seu foco. Cada vez que você escolhe responder com calma em vez de explosão, você sobe um degrau, não por ter vencido alguém, mas por não ter perdido a si mesmo. Controle não é teatro, não é bater na mesa, é sutileza, é ser quem fala por último quem vimase. Quem não entrega todas as cartas. É entrar num lugar sem precisar provar nada, porque você sabe quem é e treinou para ficar inteiro. Esse tipo de controle deixa as pessoas inquietas, porque elas percebem que não conseguem te manipular, nem te puxar para o caos delas. Epicteto dizia: ninguém é livre enquanto não se domina. Todo mundo quer liberdade dos gatilhos, dos vícios, dos velhos padrões. Mas liberdade não vem fugindo, vem encarando, percebendo o impulso e escolhendo não obedecer, vendo o pensamento e deixando ele passar, trocando o prazer imediato pelo resultado que importa. Você não vai acordar pronto, você constrói controle. Vai escorregar, vai falar o que não queria, vai voltar pro automático. Mas cada vez que percebe, você cresce. Cada vez que corrige, você alinha. Cada vez que volta para si, depois de perder o controle, o caminho de volta fica mais curto. Quando você controla sua atenção, controla sua mente. Quando controla sua mente, controla sua energia. E quando controla sua energia, controla a direção da sua vida. Esse é o encadeamento. Essa e a base. Não é controlar pessoas, não é manipular situações, é dominar o único território que sempre foi seu estado interno. A partir daí, podem tentar tirar sua paz, não conseguem. Podem tentar te provocar, encontram silêncio. Podem tentar te definir menos, acabam revelando apenas quem eles são. Adaptação. Mudar sem se perder a maioria. Espera a vida desabar para mudar. Espera a dor apertar, o tempo acabar, a chance passar. Mas quando acorda, já perdeu o tempo de vantagem. O verdadeiro estrategista não espera o caos bater na porta. Ele observa padrões, percebe para onde as coisas caminham e se adapta antes da pressão exigir. Adaptação não é barulho, não é drama, é ajuste interno.
É a conversa sincera que você tem com você mesmo quando algo muda e você decide não entrar em pânico, mas recalcule. Você não trai quem é. Você afia quem é. Você não muda o seu núcleo, muda a forma de agir. A mente não treinada resiste à mudança e chama isso de lealdade. O estrategista abraça a mudança e chama isso de inteligência. Ficar igual num mundo que não para não é força, é negação. Negação cega você para oportunidades até elas irem embora. Medo diante da mudança é humano. Perigo é quando esse medo vira resistência. Quando você acha que adaptar é se trair, que ajustar é desistir. Mas a verdade é, você não abandona seus valores quando se adapta. Você só encontra formas mais maduras de expressá-los. Você para de proteger métodos que já morreram. Para de defender versões suas que já não combinam com você. E começa a honrar quem está se tornando. Adaptação é atualização. Não para agradar o mundo, mas para caminhar melhor dentro dele. Sêneca dizia que o destino conduz quem aceita e arrasta quem resiste. Se você luta contra o inevitável, sofre, quebra, se atrasa. Se você se abre para a mudança, ela se torna aliada. Você deixa de ser empurrado e passa a escolher. Isso é poder estratégico. Não o que destrói, mas o que atravessa a tempestade de pé, enquanto muitos desmoronam. Para ser adapter, você precisa de honestidade nua e crua. Não tem como evoluir fingindo que o antigo ainda funciona. Muita gente fica presa não porque não consegue mudar, mas porque está apaixonada por sua versão antiga. Soltar dói, mas é clareza. Ao largar o que não serve mais, você cria espaço para o que realmente é seu. Com o tempo, você descola seu valor da necessidade de estar certo. Para de defender a opinião velha, pensa de novo, revisa, aprende. Você troca o orgulho de não mudei pela liberdade de eu cresci. Você para de lutar para manter máscaras e passa a sustentar valores. Não vive mais preso a quem você era. Começa a honrar quem está se tornando. Adaptação é força em movimento. É clareza em ação. A vitória silenciosa poder de verdade não faz anúncio. Ele chega, preenche o espaço e o ambiente se ajusta. É a energia de quem fez o trabalho interno. Não para mostrar, mas para viver melhor. Um rei não precisa gritar. Ele está alinhado com algo maior do que o próprio ego. Seus movimentos são mínimos, porque sua presença já é completa. Vitória não é sempre fogos de artifício. Quase sempre é silêncio, eficiência, decisão bem colocada. Esse é o estágio em que você não precisa mais correr atrás de validação. Você não precisa que te vejam subindo. Você sabe o que está construindo. Você para de se moldar para agradar. Para de postar cada passo para provar que está fazendo. Para de buscar aplauso para cada disciplina que mantém. Você troca performance por precisão. Troca ansiedade por ritmo. Troca a necessidade de ser visto pela certeza de estar alinhado. Aos poucos, sua simples presença carrega a soma de cada noite em silêncio, cada decisão disciplinada, cada batalha emocional vencida sem plateia. Esse acúmulo cria uma força difícil de explicar, mas fácil de sentir. Como dizia Jung, quem olha demais para fora vive sonhando. Quem olha para dentro desperta. Esse despertar não faz barulho, mas muda tudo. Você para de sonhar com poder e passa a encarnar poder no olhar, na postura, na forma como decide, no que você não responde, no que você não aceita mais. Você lidera a si mesmo primeiro, seus hábitos, seus impulsos, seu foco. Aprende a adiar prazeres pequenos em nome de grandes conquistas. Aprende a segurar a reação que destrói relações. Aprende a descansar sem abandonar o caminho. Você vira espelho. Sua calma reflete a pressa dos outros. Seu desapego reflete o apego dos outros. Sua disciplina reflete o improviso dos outros. Essa é a beleza do poder silencioso
Ele escancara, sem palavras, o que os outros ainda não construíram neles mesmos. Chega uma hora em que você não precisa mais provar que mudou. Sua energia prova. Sua ausência em conflitos prova. Sua escolha de silêncio prova. Sua constância prova. Você não para de enfrentar desafios. A diferença é que agora você não luta desesperado. Você joga xadrez. Enquanto muitos atacam sem pensar, você observa, ajusta, executa. Você não atravessa a vida se debatendo. Você navega. Você não vive reagindo. Você projeta seu caminho e se move com intenção. Calmo, claro, letalmente focado. Você não precisa aumentar o tom quando sua presença já fala antes de você abrir a boca. Não precisa provar nada quando sua disciplina já é prova. O mundo dobra, aos poucos, para quem aprende a se governar. Então, ande com clareza, mova-se com calma, cultive o silêncio como arma, use a solidão como laboratório, transforme emoção em combustível disciplinado, adapte-se sem perder sua essência, controle o que sempre foi seu, sua mente, seu foco, sua energia, e continue afiando a mente que não se deixa mover pelo caos. Obrigado de verdade por fazer parte dessa jornada de evolução interior.